Professor da Unir critica a palestra sobre gênero ministrada por doutoranda e dispara diversas ofensas à colega de profissão. A áudio foi gravado por alunos e repercutiu nas redes sociais. É aquela vagabunda, entendeu? Defensora de aborto, de gênero. Vagabunda ela, pronto. Vamos pra ela. E manda ela processar, que eu provo. A frase parece ser difícil de ter sido pronunciada em sala de aula e por um professor. Mas o fato aconteceu na Universidade Federal de Rondônia. O autor é Samuel Mille. Ele ofende durante um discurso que durou cerca de 15 minutos a colega de profissão, a professora Sinara Gumieri, advogada, mestre em Direito pela Universidade de Brasília. As ofensas iniciaram logo após uma acadêmica emitir uma opinião sobre a palestra proferida pela professora Sinara aos acadêmicos de Direito durante um evento uma semana antes. E falava justamente sobre a importância de se debater o gênero dentro do campo do direito. Tema que não agradou o professor. Ela é mestre em Direito, a Sinara Gumieri, ela é mestre em Direito da UNB. Não, ela tem sapatona muito doida. Se ela quiser ser, o problema é dela. A vida é dela. Petista, que odeia PT, veio com ideologia petista. O senhor assistiu quantos minutos de palestra? Quando fala de aborto, eu não assisto nem meio. Eu acho que então o senhor não pode falar mais nada da palestra se o senhor não assistiu ela toda. Aquela mulher, aquela bostinha, cocô, ela foi lá, não foi para fazer um problema, ela foi dar uma palestra. Não foi para um debate, porque ela falou sozinha. Aí quando tocou no assunto do aborto, eu tive que me manifestar, dei as costas, só dei um peito e fui embora. Professor, se o senhor tivesse ficado até o final, você teria percebido que metade da noite foi feita de perguntas e respostas. Inclusive, pessoas com posicionamento contrário falaram no evento. O Diretório Central dos Estudantes da Uni considerou o discurso do professor Mille preconceituoso e homofóbico e disse que tomará medidas judiciais para que fatos semelhantes não venham mais a acontecer. Então nós, como entidade de movimento estudantil, nós somos totalmente contrário à forma como que o professor se expressou dentro da sala de aula, né? Quando ele agrediu a palestrante, usou palavrões dentro da sala de aula, nós somos totalmente contrários. No entanto, nós somos favoráveis à discussão de ideias, né? Que cada um defenda seu posicionamento político, principalmente porque nós estamos dentro de uma universidade pública, né? Acreditamos, inclusive, que isto é salutar. No entanto, quando se usa-se palavrões ou ofensa ou alguma coisa que agrida a dignidade pessoal de alguma pessoa, nós somos totalmente contra. Diversos órgãos e entidades nacionais emitiram notas de repúdio. Neste vídeo, Débora Diniz, professora na Faculdade de Direito na Universidade de Brasília e pesquisadora do Instituto de Bioética, em defesa da colega, pede que o professor se retrate. No áudio que escutei, no qual o senhor autorizou a gravação, o senhor descrevia Sinara Gumieri como uma bostinha, como uma vagabunda, como um sapatão. Eu lhe peço desculpas públicas pelas graves ofensas à dignidade e à integridade de Sinara Gumieri. A OAB Rondônia também se manifestou contrária ao discurso do professor. Ter argumento jurídico é uma coisa maravilhosa. Argumento da forma que foi colocada ali não é argumento. É argumento, sim, para ele não estar mais em sala de aula. E é isso que nós esperamos da Unir. Nós esperamos que ele seja afastado o quanto antes, porque ele não é exemplo para nenhum acadêmico. Samuel Mille não quis gravar entrevista, mas divulgou um vídeo onde ele reafirma seu posicionamento e alega que o áudio divulgado pela aluna estaria incompleto, o que, segundo ele, prejudica a interpretação do discurso. Só em trazer à tona, reacender o debate para que nós possamos lutar pelo direito à vida, para acabar com essa coisa de ideologia de gênero, isso eu já estou feliz, muito feliz. Se toda essa polêmica, para mim, valeu a pena. Pedi que a gravação fosse feita. Só que essa gravação, ela está pela metade. Esqueceram de falar sobre o início, esqueceram de falar sobre o fim, não tem contexto. E, responsavelmente, a rede social, não com as pessoas de esquerda, mas dos esquerdopatas, tem feito uso errôneo dessa declaração de modo a atingir a minha dignidade. A repercussão do caso alcançou vários níveis de debate e um deles sobre a relação cada vez mais fragilizada entre aluno e professor, o que para a doutora Berenice Tourinho, ex-reitora da Universidade Federal de Rondônia, precisa ser reavaliada.
Este é o fórum, este é o ambiente da discussão. Portanto, nós, professores, todos, somos chamados a essa discussão, a amadurecer a nossa perspectiva pessoal, a nossa perspectiva particular, diante de uma demanda de discussão mais ampla. Nós não queremos discutir pessoas, nós não devemos discutir pessoas, nós devemos discutir, sim, ideias, conteúdos e a melhor forma de formar os nossos alunos. Olha, eu fiquei horrorizado, escandalizado com o palavreado chulo utilizado pelo professor em sala de aula. Ele podia até estar concordando com a palestrante. Ele podia até estar com ideias semelhantes à dela, mas os adjetivos proferidos por ele não são aceitáveis. Aliás, nem numa sala de aula, nem fora da sala de aula, nem em bar bebendo. Ué, quando tempo que eu ia pra bar e bebia, eu não usava esses impropérios para me referir a esta ou aquela pessoa, mesmo que eventualmente eu discordasse dela. E o pior é que dá a chance do que aconteceu. Os alunos aplicando uma descompostura no professor, inverteu tudo. Quem está dando uma aula para o professor são os alunos, são os acadêmicos. Ele que espero que esteja aprendendo com a indignação de quem foi obrigado a ouvir tudo aquilo que ele falou. Me perdoe, professor, me perdoe. Eu não o conheço. Mas assim, o senhor dizer que está fora do contexto, mas pode estar dentro do contexto. Aquilo que o senhor falou não se apaga. Eu não quero entrar no mérito da discussão, e o senhor ainda dizendo, não, pelo menos ninguém está discutindo, lamentavelmente, o conteúdo da palestra dela ou do que vocês falaram na aula. Está se falando a postura chula, rasteira de um professor de universidade. É isso que está se discutindo. Não se está discutindo o tema da palestra, não se está discutindo gênero, não se está discutindo aborto, lamentavelmente. Isso que está indo para o ar, professor. Agora mais uma aula. Não está trazendo nenhuma contribuição para o debate. Dos temas que foram tratados, se está, na verdade, se comprovando que, lamentavelmente, existe professor que vai para a sala de aula e usa termos que não se usa em cabaré, que não se usa em campo de futebol. Eu fiquei horrorizado. E olha que eu sou um cara liberal, sou um cara aberto, mente aberta. Mas se referir, olha, eu não sei se o senhor conhece a palestrante pessoalmente, ou se só diverge das ideias dela. O que é democrático? O que é democrático? Agora, com certeza ela não é isso que o senhor falou. Porque ninguém chega onde ela chegou, numa universidade, como o senhor chegou. Imagina eu dizer aqui, eu proferir ao senhor os adjetivos que o senhor proferiu a ela. O senhor não é isso, o senhor é uma pessoa bem mais do que isso. Agora, o mesmo serve para a pessoa que o senhor agrediu de uma forma rasteira e pior, deseducando os seus alunos, os seus acadêmicos, envergonhando a classe dos professores, fragilizando a própria instituição que o senhor dá aula. Olha a que ponto nós chegamos. E o pior é que tem gente que diz assim, ó, não, porque os acadêmicos, você vê, os acadêmicos levantam essas e essas bandeiras, mas como é que não vai ter um ou outro acadêmico que levante bandeiras desbotadas e rasgadas com um professor que passa isso dentro da sala de aula? Esse é o exemplo que alguns
professores passam para os seus alunos, porque ele não está sozinho nisso aí, não. Não é só ele. Eu estou falando de Brasil, não é só ele na Unir, eu não sei. Mas eu estou falando que nesse país, lamentavelmente, tem gente com essa cabeça indo para uma sala de aula para educar e para ensinar os seus alunos. Professor, lamentavelmente eu vou lhe dar nota agora que o senhor merece nesse episódio. No resto eu não sei. Mas nesse episódio, professor, eu vou lhe dar a nota 0. É pra tacar o pau? Então vamos tacar! Vamos tacar!